Olá, amigos da TV Mundo Maior. Por que algumas pessoas com enfermidades graves ou até mesmo que estão desenganadas pelos médicos apresentam uma melhora repentina e pouco tempo depois desencarnam? André, primeiramente eu gostaria que você explicasse como acontece o processo de desencarne de acordo com a doutrina espírita. Todas as vezes que nós nos preparamos para estrear no palco da vida, atualmente na modernidade, eu digo, a mamãe é levada a uma maternidade, né? Ali há um corpo clínico presente, médico, enfermeiro, assistente de enfermagem, instrumentador, obstetra para poder receber a criança que vai chegar, pediatra, né? Os aparelhos todos dedicados àquele procedimento, a UTI neonatal, incubadeira para aquecer o recém-encarnado. E a espiritualidade nos diz que a ciência, a política, a filosofia humana, ela é uma cópia, e alguns chegam a dizer mal feita, do mundo espiritual. Se nós nos preparamos de tal forma para poder receber quem está reestreando no palco da vida, imaginemos todo o trabalho de preparação para receber aqueles que, após a vida, reiniciarão suas estadas na vida verdadeira, que é a vida espiritual. Há também essa preparação. Então, os parentes, assim como geralmente nós, quando recebemos um filho, um sobrinho, um filho de um amigo, nós vamos até a maternidade, muitas vezes acompanhamos o parto, é a mesma coisa. Ali estão presentes os pais, as mães, né, que já partiram com antecedência para a espiritualidade, os filhos, quando são os casos, os amores, os amigos, os sobrinhos, os irmãos, enfim, estão todos ali preparados para receber o espírito amado que retorna para o lar verdadeiro. E a mesma coisa, o corpo médico espiritual, né? Eu me lembro de um amigo nosso, comunicador da TV Mundo Maior, Dr. Décio Iandoli, que formou-se em medicina, e ele nos narra que quando entrou na Universidade de Medicina, ele tinha uma dificuldade muito grande quando era plantonista da CTI, né, que é onde estão muitas vezes internados pacientes mais graves, e quando no plantão dele desencarnava alguém, ele sofria bastante com isso, e ele conheceu a doutrina dos espíritos. E ele passou não mais a achar que ele perdia um paciente, mas sim que ele entregava esse paciente para o colega médico da espiritualidade que estava recebendo esse paciente. Então, não há como pensar de que seja diferente, uma vez que nosso Pai é soberanamente justo, bom e amoroso, né? E como nosso Senhor, no Sermão da Montanha, nos traz que nós que somos pais imperfeitos, somos bons pais, ou pelo menos tentamos ser bons pais para os nossos filhos, nas palavras de nosso Senhor, que dirá nosso Pai Celestial. Então esse momento é um momento de profundo acolhimento, cuidados médicos, né? Inclusive para que o espírito faça a melhor reentrada no mundo espiritual possível. André, algumas pessoas que estão, no momento de uma enfermidade, estão desenganados, eles chamam exatamente por entes queridos que já desencarnaram e até conversam com esses entes. Então é possível que realmente aconteça esse contato? É possível, ele sem dúvida alguma acontece. Agora, o que nós não podemos é dizer que todas as vezes que um parente, em um processo febril, em um processo de uma enfermidade grave, narra que está tendo contato com parentes, que nós já achemos que ele está à beira da morte, né? O espiritismo, ele é muito dinâmico e ele não traz respostas simples para questões complexas. Ele traz respostas profundas para questões complexas, respostas que demandam análise, né? Muitas vezes o processo febril, por exemplo, ele cria alucinações, por assim dizer, aonde o próprio paciente, né, doente, ele acessa suas reminiscências e pode ser que ele está revendo um acontecimento do passado e não necessariamente tendo um contato espiritual com seu ente querido. Mas o que nós sabemos, como dissemos na questão anterior, que esta visita
se dá nos instantes em que antecedem o nosso retorno para a espiritualidade. Mais do que isso, a doutrina dos espíritos nos diz que a morte não é um acaso, nem a morte nem o nascimento. Talvez essas sejam as grandes fatalidades da vida. Fatal no sentido não pejorativo de sofrimento, né, de algo terrível que se dá, mas sim fatal de algo que está descrito no planejamento de vida de cada um de nós, tamanha a importância desses dois eventos. Ninguém nasce no momento errado, nem tampouco retorna para a espiritualidade no momento errado, com exceção do suicídio. Então, quando nós vemos um grande acidente e nós imaginamos, meu Deus, foi uma fatalidade, a ciência espiritual por trás desse grande acidente já anteviu o acidente em questão e muitas vezes no local do acidente já estão ali as ambulâncias espirituais, os médicos, os enfermeiros espirituais e os familiares daqueles que reentrarão na vida espiritual justamente para fazer esse primeiro atendimento, esse primeiro acolhimento ao espírito que retorna à pátria verdadeira. André, e no caso dessa melhora repentina que acontece com alguns pacientes que ficam sãos e conversam com os parentes, ficam alegres e de repente desencarnam no dia seguinte, existe algo espiritual? Mais uma vez, nós não podemos dizer que todas as vezes que um amigo nosso, um parente nosso, está internado, desenganado pela ciência médica da atualidade do nosso planeta, tem uma melhora, não vamos entrar já em pânico achando que essa criatura está retornando para a espiritualidade. Às vezes essa melhora, ela de fato se dá, né? E a criatura sai daquela condição. Existem algumas possibilidades, né? Nós sempre pedimos, vamos raciocinar, né? Algumas possibilidades para que essa melhora se dê. Uma dessas possibilidades é justamente o contato que o moribundo tem com sua mamãe, com seu papai, por exemplo, com a sua esposa, com seu marido, com seu filho que está ali. E isso o acalma, o tranquiliza, né? De uma certa forma, esses espíritos amigos vêm dizer, estamos aqui, pronto para acolhê-los, felizes, vamos cuidar de você, não há com o que se preocupar. Então, este estágio de sanidade mental já é o suficiente para que haja uma melhora, inclusive física, né? O Juvenal, o romano, né, de mais de 2000 anos atrás, ele dizia mens sana in corpore sano, mente sã em corpo são. Então a mente, que nada mais é do que a sede do espírito, se ela se tranquiliza, naturalmente há aquela melhora. Por outro lado, vamos analisar também, existem outras formas de se processar essa melhora. Às vezes o espírito está ali há instantes de desprender-se da indumentária física, da prisão que é o nosso corpo para nós espíritos, mas a família, muito temerária, muito egoísta muitas vezes, né? Não aceitando a partida do seu ente querido, algo comum no estágio infante que nós nos encontramos em provas e expiações, acaba retendo energeticamente aquele espírito que já está pronto para o retorno à espiritualidade. Então, às vezes, os espíritos presentes aplicam passes longitudinais em todos os centros de força do moribundo, por assim dizer, emprestando através do magnetismo uma certa melhora. Com esta melhora, os parentes relaxam a guarda, papai melhorou, vovô melhorou, né? Mamãe está melhor, todos se acalmam, se serenam, e o processo de desligamento dos liames que reúnem o espírito ao corpo passa a se dar de tal forma que seja menos sôfrego para o espírito que retorna para a espiritualidade. O processo de reencarne, todos nós sabemos, é um processo que demanda 9 meses, né, de gestação e depois outros tantos meses para que a criatura tenha condições de se tornar senhora do seu corpo, né? Então, nós não nascemos e nos equilibramos nas nossas duas patas, por assim dizer. Nós nascemos e durante alguns meses e às vezes anos somos completamente dependentes de uma mãe, de um pai, né? O processo inverso também é o mesmo. A nossa reentrada na pátria espiritual
tamanho o fato de estarmos acostumados com o ambiente material, e especialmente aqueles mais materialistas são os que mais sofrem, eles também demandarão um tempo até que a criatura tenha condições de se equilibrar na espiritualidade, né? Então isso tudo demanda bastante cuidado para que este processo de desenlace seja o melhor possível, de acordo inclusive com os méritos deste espírito. Que tipo de bem nós temos feito a nós próprios, né, enquanto espíritos que somos, aqueles que nos cercam e a coletividade humana. Na medida que a nossa conta bancária divina estiver dotada de mais liquidez, por assim dizer, melhor será a nossa chegada na espiritualidade. Alguns de nós vamos chegar pelo SUS e outros haveremos de chegar pelo Albert Einstein da espiritualidade. André, esse tema foi uma sugestão do Hélio Fernando, de Ribeirão Preto, e ele relatou para a gente pelo e-mail que quando o pai dele desencarnou, aconteceu essa melhora repentina. No dia, ele sentiu as mãos ficarem geladas, algo fora do comum, segundo ele. As mãos dele? As mãos dele, antes de saber, né, que o pai dele iria desencarnar. E ele queria saber se é possível sentir, se a pessoa que está acompanhando o enfermo, ela consegue sentir a presença. De repente, essa mão gelada fora do normal, a mão dele, foi um sinal da espiritualidade. Não dá para dizer que isso foi um sinal da espiritualidade, né? Mas é evidente que nós temos condições de perceber, sim, especialmente a partir do nosso conhecimento a respeito do mundo espiritual e até da nossa capacidade mediúnica ou intuitiva de receber do amigo espiritual que todos nós temos aquela notícia: o seu parente querido está para partir, né? Então muitas vezes, vá lá, dê um último beijo, está na hora de dizer aquele perdão, está na hora de dizer que ama, né? Quantos de nós não tivemos essa possibilidade algumas vezes em nossas vidas de dizer algumas palavras para aquela criatura que gozava de saúde plena e que nós tivemos essa oportunidade, dissemos, e um acidente, essa pessoa partiu ou algo do tipo. A verdade é que o instante do nascimento e o instante da morte são instantes mágicos e de muito amor, amor de nosso Pai para com todos nós. Muito obrigada, André. Nós que agradecemos. E você, tem algum assunto que gostaria que fosse comentado aqui no boletim? Então escreva para faleconosco tvmm@feal.com.br. Muito obrigada e até a próxima.